O computador não me ajudou. Elê, bom dia. Eu tive que fechar e abrir de novo. Tinha um povo aqui, não sei o que aconteceu. Tudo bem? Eu não sei o que aconteceu. Caiu tudo aqui, voltou. Olê, eu vou sair e voltar de novo, tá? Porque eu não sei. Ah, voltou. Ai, que rolo esse negócio, né? Fala que eu te escuto. Ah, Jesus. Vou esperar 2 minutos, tá? Só pra ver. O pessoal que tava lá, agora voltou. É que tinha caído. Aquelas coisas, né? De primeira vez, né? Tudo dando errado. Tudo dando errado. Mas no fim dá certo. Tomando até Coca-Cola já, 9 horas da manhã. Vamos dar um up. Bom, vamos de nós, né? Cadê Gabriela Mota? Gabriela Mota, volta. Tá até rimando. Ah, eu vou ver. Sana, dá pra gravar? Tá, Lê, minha primeira vez. Alguma primeira. Desculpa, tem que ser uma piadinha besta, né? Sandra, dá pra gravar, você sabe? Essa negocinho de maisinho aqui. Tem que pôr esse maisinho aqui ou não precisa? Tenho medo de apertar e errar. Isso que ia falar. Quer? Pode apertar aqui ou não? Ah, não, isso aqui era pra entrar alguém. Ah, eu vou deixar assim. Depois eu... Ah, é aqui, ó. Ah, não. Ah, não, deixa assim. Não vou mexer porque é pior. Ah, tá bom. No final eu salvo. Melhor. Então eu vou iniciar aqui. Bom, o que eu quero falar é sobre cessão de direitos hereditários. Por quê? A cessão de direitos hereditários é a transferência ou alienação da parte que cabe dos direitos hereditários da pessoa, de um determinado herdeiro, que ele pode transferir para outro herdeiro ou para um terceiro, tá? Então, em qual momento ele faz isso? Então, você tem que entender que ele só pode transferir entre a abertura da sucessão e antes de finalizado o inventário. Então, a gente tem que entender que a abertura da sucessão, ela só ocorre quando a pessoa falece, tá? Então, quando a pessoa falece, a gente chama de abertura de sucessão, por quê? Porque é neste momento em que é transferido o bem, tá? A posse do patrimônio, independente da formalização, né, disso. Porque como se formaliza? Se formaliza através do inventário, tá? E então, assim, quando você precisa fazer essa transferência e ainda não houve o inventário, você vai fazer uma cessão de direitos hereditários, tá? Pela lei, o artigo 1793 do Código Civil, você tem que fazer isso através de escritura pública. Você não faria isso através de um contrato particular, por exemplo,
tá? Porém, eu até li ontem mesmo eu achei umas jurisprudências que aceita essa cessão dentro do inventário judicial, tá? Então, assim, você faz através de escritura pública e você também poderia fazer, no particular, você pode fazer uma promessa, tá? Então, como essa cessão? O que é essa cessão? Essa cessão, ela pode ser onerosa ou gratuita. Se ela é onerosa, é como se fosse uma venda. Se ela é gratuita, ela é uma doação. Então, qual a diferença entre venda e doação? É o momento em que ela é feita. Então, se ela é feita antes do inventário, ela é uma cessão de direitos hereditários. Se ela é feita depois e ela é gratuita, ela é uma doação. Se ela é feita depois e ela é onerosa, ela é uma venda, tá? Então, dentro disso, você tem que entender que, sendo onerosa ou gratuita, ela vai incidir imposto. Então, neste caso, ela incide o imposto de doação, se for doação, né? Se for gratuita, o imposto do ITCMD, e se for onerosa, o ITBI, né? Que é o mesmo que seria o da venda, e se fosse o mesmo seria o da doação, tá? Na lei, ela também diz que precisa de autorização judicial, porque qualquer bem que você vai vender antes do inventário, você precisa de uma autorização judicial, tá? O que acontece? Muita gente faz, isso é fato, sem a tal da autorização judicial. Baseado em quê? Baseado que é um negócio jurídico que ele é futuro, ele é anulável, ele não é nulo, entendeu? Então, assim, eu posso fazer, porque ele só vai ser completado, ou seja, ele só vai ser finalizado mesmo após o inventário. Então, só para você ter uma ideia, eu vou fazer essa cessão através de escritura pública. Essa cessão, ela vai ser registrada na matrícula do imóvel, tá? E vai constar lá. Só que eu só vou poder, de fato, ceder, vender ou doar após o inventário. Quem cede é o herdeiro e quem recebe é o cessionário. Quando a cessão ela é total, do patrimônio total, o cessionário, aquele que recebeu, ele entra no inventário e ele finaliza o inventário. Quando ela é parcial, que ela também pode ser parcial, o cessionário ele se habilita no inventário e fica esperando lá receber a parte dele. Em algum momento, essa parte dele ela vai ser transferida para ele ali no inventário. E no momento da partilha, já vai ser partilhada a parte dele, né? Vai ser entregue a parte dele, tá? Então, essa questão aí como se diz, da autorização judicial, o correto é ter, tá? Porém, ela é suprida no momento que, após o inventário, é feita a transferência, e aí já inventariou, já foi feito, e acabou. Então, por isso que eu digo que ela não é nula, se não for feita. Mas ela pode ser anulada, se algum herdeiro for lá e tentar impugnar isso. Por quê? Porque no caso de ser onerosa, como eu falei, é uma espécie de venda, ela só muda o momento. Então, no caso da onerosa, ela tem que dar o direito de preferência aos outros herdeiros. Então, por quê? Porque os herdeiros, eles são coproprietários, eles se tornam condôminos daquele bem. Bom dia, Amandinha. Gente, desculpa, é minha primeira vez, eu não sei se eu vou conseguir falar e ler, tá? Mas peço perdão, qualquer coisa, manda dúvida depois, eu vou respondendo.
eu tô tentando ter o raciocínio, porque eu tinha um negócio aqui no meu computador lindo, maravilhoso, e ele não quis ligar. Eu tinha um raciocínio aqui para eu ir fazendo com ele, mas ele não quis ligar para mim, então vou aqui no freestyle, tá? Então, qualquer dúvida vocês põem aí, se eu puder depois ir tirando, tá? Então é o seguinte, quando é a venda onerosa, a cessão de direitos hereditários onerosa, como eu disse, ela é como se fosse uma venda, só que no momento antes da partilha, né? Então, sendo assim, você tem que dar preferência aos outros herdeiros, né? Se houverem. E é exatamente em caso de venda entre condôminos. Quando você é proprietário de um bem junto com outros condôminos e você quer fazer essa venda, você tem por obrigação oferecer aos outros condôminos a sua quota parte. Nas mesmas condições, o mesmo valor, da mesma forma, as mesmas condições de pagamento, tá? Então, isso tem que ficar provado. Então, por isso que eu digo, da mesma forma na cessão de direitos hereditários, você tem que fazer, você tem que dar esse direito de preferência, ok? Por que eu digo que essa matéria ela é muito importante, por exemplo, para advogados, óbvio. Para advogado é muito óbvio, por quê? Porque o advogado ele tem que ter esse tipo de conhecimento na hora que ele vai instruir o cliente dele, porque o cliente dele vai chegar no escritório e ele vai querer, muitas vezes, vender o imóvel, porque nem sempre a pessoa faz inventário logo após o falecimento. Só que, do nada, aparece uma oportunidade de vender o bem. E aí, eles já querem fazer e você vai oferecer isso. Falei, bom, então a gente faz uma cessão de direitos hereditários, você vai registrar na matrícula do imóvel, porque uma vez registrada a matrícula do imóvel, você está dando fé pública. Então, você dando fé pública, você vai resolver as questões do inventário e depois vai completar todos os trâmites daí, se for uma venda, por exemplo, tá bom? No caso, para corretores, a mesma coisa. Às vezes o corretor recebe uma pessoa lá que quer vender o imóvel, mas está com esse imóvel embaraçado, está com esse imóvel com esses problemas, tem inventário para fazer, é uma solução que você dá para o seu cliente. Você não vai perder um cliente, tem inventário, não dá para fazer nada. Não, você vai dar essa solução para o seu cliente. Você vai falar para ele, olha, você pode fazer uma cessão de direitos hereditários, com isso você vai conseguir fazer, aqui inventário em cartório não queriam fazer, tem esse problema mesmo, Lê. Já faz, mas agora já faz a cessão no inventário, faz. Eles fazem também no inventário extrajudicial, tanto faz, tanto no judicial quanto no extrajudicial, tá? Já faz direto. Essa cessão que você está falando, você pode fazer direto, sim. Mas essa outra, você pode também fazer uma para garantir que após o inventário, essa pessoa vai ter o direito de ficar com o seu imóvel, seja pela a cessão onerosa ou a gratuita, tá? Eu, inclusive, tô com uma engatilhada aí para fazer lá em Santos, uma cessão. Na verdade a minha é de divórcio, mas eu já fiz também inventário com cessão, tá? É possível também, mas muitos não aceitam por conta da autorização judicial, muitos cartórios não querem fazer, outros já fazem, por quê? Porque entendem que a responsabilidade é daquele que está fazendo a declaração, a escritura. O problema é seu e o problema é de quem está aceitando, entendeu? Porque, como eu disse, é um evento futuro. Então, se der certo de no final você concluir o inventário certinho, sem problemas, isso vai ser transferido e vai ser transpassado esse problema da autorização judicial, tá? Agora, tem que prestar atenção quando tem menor ou incapaz, tá? Porque no caso de menor ou incapaz, essa autorização vai ser sempre necessária, mesmo no caso, mesmo após o inventário,
né? Aí é outra situação, por exemplo, né? Tem que prestar atenção nisso. O que é polêmico, que ontem eu fiquei dando uma olhadinha, fui procurar a jurisprudência e tá, pelo menos aonde eu tentei procurar ali, não tá... Tem até uma certa entendimento, assim, a seguir, mas a lei não a lei é uma, mas eles estão seguindo outro caminho, que é a questão da outorga uxória. O que seria a outorga uxória? Seria a autorização do cônjuge para isso. Então, entendam, quando você vai fazer um inventário, você está recebendo uma herança, muitas vezes, dependendo do regime de bens em que se você é casado, o regime de bens em que você é casado, esse bem que você está recebendo não vai comunicar ao seu cônjuge, por exemplo, tá? Então, fica-se a dúvida assim, para que se não vai comunicar ao meu cônjuge, porque eu preciso que o meu cônjuge assine a minha cessão, uma cessão de direitos hereditários. Bom, é a discussão. Eu achei entendimentos que, principalmente no regime da comunhão parcial, que é o regime padrão, que muito embora não comunique, né, a herança, né, não comunique, que assine, tem que ter a outorga. No sentido de que, se você está casado, você tem que ter certo controle do que o outro tem, independente de se você vai receber em eventual partilha, em eventual sucessão, né? A questão de uma certa transparência nessa vida em comum, tá? E assim, no que eu li, tem até o artigo que eu anotei, mas não está aqui, que diz que apenas na separação absoluta não precisa, e na participação final dos aquestos, quando se trata de bens particulares. Participação final dos aquestos, eu não conheço ninguém eu nunca conheci ninguém que optou por esse regime. Mas assim, para quem é leigo, que não entende, a participação final dos aquestos é assim, é um regime de comunhão mista entre separação de bens e comunhão parcial, ou seja, é um regime de separação, mas naquilo que eles compraram juntos é comunhão. É basicamente isso. Então, pode ter bens particulares e bens comuns, tá? Mais ou menos assim, para entender. Então, no caso, dizem que na participação nos finais aquestos, quando se tratar de bens particulares, ou seja, da própria pessoa, que em tese se trataria de uma separação absoluta, então que não precisaria dessa anuência do cônjuge, tá? Mas que nos outros e na separação total, na separação obrigatória, né, também. Nos outros casos, precisaria. Isso varia, tá? Não é 100%, porque, como eu disse, tem entendimentos de todos os lados. Tem uns que entendem que na comunhão, tem doutrina que entende que na comunhão parcial não precisaria, justamente pelo que falei, porque não comunica, tá? Outros entendem que sim, pela transparência da relação, tá? Independente do que comunica ou não, se você tá na relação ainda, né? E o que é esse bem, os frutos desse bem, pode gerar outras coisas e vocês podem em comum, né, adquirir, embora os frutos também não comunicam, né? Então, vocês poderiam, você poderia optar, você teria que ter ciência. E com isso, você tem que fazer a outorga, tá? Então, é basicamente isso que eu queria falar.
Eu tinha anotado aqui uns mitos e verdades sobre a cessão, né? Mas é basicamente vocês entenderem a diferença entre cessão de direitos hereditários e o que é compra e venda e o que é doação, que é basicamente o momento em que eles são realizados, tá? E eu gostaria de explicar também o conceito de abertura de sucessão, que ele é o ponto de partida, tá? Por quê? Você nunca vai falar de cessão de direitos hereditários antes da abertura da sucessão. Por quê? Porque antes da abertura da sucessão, a abertura da sucessão, você está falando do falecimento, é a partir do falecimento. Faleceu, abriu a sucessão. É o que a gente chama do tal do princípio do Saizinho. Então, antes disso, não tem como. Por quê? Porque você não pode... Olha, tem um cachorro embaixo de mim. Para, puf. Tô em casa, gente, é assim. Antes da abertura da sucessão, não tem como você fazer nada. Por quê? Porque não existe herança de pessoa viva. Então, você não vai poder fazer nenhum tipo de negociação de direitos hereditários com a pessoa viva. Entendeu? Então, você não tem... esse bem não te pertence. Tá? A partir do momento que a pessoa... Perdão. A partir do momento que a pessoa faleceu, o bem passa a ser transfere para você, mas é uma transferência que eu digo teórica, ela passa, a posse é sua. Para você ter uma ideia, vamos dizer, se você recebe por herança um apartamento, as obrigações sobre ele, condomínio, IPTU, já passa a ser sua, tá? Muito embora você ainda não tenha completado o inventário, não tenha feito, não tenha transferido para o seu nome, você já tem as responsabilidades sobre esse bem, inclusive de manutenção, etc e tal. Então, essa abertura da sucessão é a partir da morte. Então, a partir da morte, você já tem os direitos hereditários e aí você já pode fazer esta cessão. E essa cessão você vai fazer através da escritura pública, que é a forma que a lei permite, né? Que a lei dispõe. Aí tem o entendimento que você pode fazer uma promessa de direitos hereditários através de documento particular, tá? Muitos fazem, né? Muitos fazem. Mas eu já vi juiz não aceitar, por exemplo. Eu vi muita jurisprudência, ontem mesmo eu li muita jurisprudência de juiz aceitando dentro do processo de inventário. Não precisando fazer na escritura pública, entendeu? Porque ali dentro do processo de inventário já está dando ciência aos todos os herdeiros, etc e tal. A escritura pública é muito melhor. Por quê? Porque a escritura pública, além de ter fé pública, ela dá extensão a toda e qualquer pessoa. Então, ninguém vai poder alegar que não tem conhecimento. Por quê? Porque às vezes você faz essa cessão e recebe um sinal, por exemplo, para terminar o inventário ou qualquer outra questão, tá? E nesse momento, alguém de má fé pode vender para outro por um contrato, né? Tal do contrato de gaveta. E aí a pessoa que comprou, ela não vai poder alegar que ela não sabia. Por quê? Porque está lá na matrícula, porque você vai fazer a escritura e vai registrar na matrícula essa cessão. Então, imagina que vai estar constando o nome do proprietário, vai constar o falecimento do proprietário e vai constar a cessão. E depois vai constar o inventário. Seja ele judicial, seja ele extrajudicial, tá? Como eu falei, autorização judicial, a lei pede autorização judicial, mas ela pode ser suprida aí dessas formas que eu falei. E ela sendo onerosa ou gratuita, ela também precisa do imposto. Não esqueçam do imposto. Se for onerosa, ITBI. Se for gratuita, ITCMD. Ah, mas vou pagar ITCMD 2 vezes? Sim,
Não confunda o TCMD do inventário com o TCMD da doação, tá? TCMD é imposto de transmissão causa mortes e doação. Então, você vai pagar o da causa mortes, que é o pelo falecimento, que é o imposto do inventário, e você vai pagar o da doação, que é o da sessão gratuita, tá? E o ITBI, que seria o da venda, tá? O causa mortes, ele é um imposto estadual, tá? Então, cada estado, ele tem uma alíquota. Aqui no estado de São Paulo é 4%. E o ITBI já é municipal. Aí, cada município tem uma alíquota, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me mandar aqui, ou pode me mandar por direct, tá? Desculpa se eu falei muito rápido. É minha primeira vez, prometo melhorar, prometo me organizar melhor. Eu realmente tinha outras coisas aqui mais organizadinhas. Eu tinha umas questões assim de mitos ou verdades que eu poderia colocar para vocês. Porque tem muitas questões assim que as pessoas têm dúvidas. Mas eu vou, qualquer coisa, eu vou pegar isso e vou colocar nos stories aí durante os dias, hoje, amanhã, pra gente conversar, tá bom? Obrigada pela presença, eu pensei que não ia vir ninguém. Muito obrigada. E até uma próxima, tá? Eu quero fazer isso assim pelo menos uma vez por semana por enquanto. Se quiserem sugerir temas, podem me mandar. E se tiver dúvidas aí pela semana aí, pode me mandar no meu direct, ou pode mandar lá no meu Instagram mesmo, lá no feed. E a gente vai conversando, tá bom? Um beijo a todos e muito obrigada. Tchau, tchau. Não sei desligar. Agora, peraí que eu vou tentar gravar. Sandra, agora você me ajuda. Onde será? Calma aí. Ai, gente, marinheiro de primeira viagem então, eu quero, mas não sei aonde. Peraí. Sandrinha, eu vou... É meu pai pedindo para participar, acho que meu pai queria falar. Na hora de desligar, ele vai falar, então tá bom. Então, um beijo, vou tentar gravar, se eu conseguir eu deixo ali gravado. Se não, na próxima eu procuro saber melhor. Tchau, gente, beijo. Vou desligar. Tem certeza que vocês já o vídeo?